Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento: Fiscalização CREA São Paulo. Atitude que protege e valoriza. Existem projetos que vão muito além de um evento. Eles se transformam em movimento, em oportunidade, em rede de apoio e crescimento. A Feira de Mães e Mulheres Empreendedoras nasceu justamente com esse propósito: dar visibilidade ao empreendedorismo feminino, fortalecer pequenos negócios, estimular a profissionalização e criar conexões que geram desenvolvimento econômico e social. Ao longo de suas edições, a feira se consolidou como a mais amada de Araras e região, reunindo milhares de visitantes, dezenas de expositoras, atrações culturais, gastronomia, espaço para toda a família e, principalmente, histórias inspiradoras de mulheres que decidiram empreender. Tenho um carinho muito especial por esse projeto. Tive o privilégio de participar da organização durante vários anos, contribuindo para a sua profissionalização e acompanhando de perto o crescimento de um evento que hoje se tornou referência. E é com muita alegria que eu recebo 3 mulheres que seguem conduzindo esse trabalho com dedicação e propósito: Leila Felício Melari, Lilian Peripato e Vivian Santos da Silva. Queridas amigas, sejam bem-vindas ao Conexão com o Futuro. Obrigada, Paty, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, primeiro se apresenta, fala pra mim, conta um pouquinho de você, Leila, Lilian e Leila, Vivian. É trava-língua, viu? Se apresente pra gente poder conhecê-las. Bom, eu sou a Leila, sou uma das organizadoras da feira. Estou desde o início, bem lá no comecinho, junto com a Lilian. E é um prazer fazer parte desse evento que vem a cada vez ficando cada vez maior. É isso mesmo. Vivian? Bom, eu sou a Vivian. Eu participei das primeiras edições como expositora e depois tive o prazer de entrar na organização também desse evento. E a Lilian? Meu nome é Lilian Peripato, sou enfermeira, né? Sou a única que não tenho, né, o dom da costura, do artesanato. E aí, estamos aí desde 2017, eu e a Leila, depois veio a Vivian, a Patrícia, né? Agora ficamos nós 3 na organização desse evento tão esperado por Araras. E é mesmo, a gente sabe disso, virou referência, inclusive, para que outros modelos de negócio surgissem através disso. Sim. E conta para nós como que vocês definem esse projeto. Eu acho que a feira é o que você disse mesmo, é dar visibilidade a pessoas que têm essa renda informal, ou muitas vezes até uma renda desse negócio, né? Então, dá mais visibilidade para eles, que graças a Deus a gente tem uma forte, né, divulgação nas redes sociais. E então dá voz a esse povo aí que está iniciando, que está fazendo disso um negócio, uma renda boa. E Vivian, você imaginava quando nasceu esse projeto que ia tomar essa proporção? Claro, elas são desde o começo, mas você imaginava tudo isso que vem acontecendo hoje? Não, a gente não imaginava, né? No começo eram poucas expositoras, acho que as primeiras vezes, não sei, 20, 30, hoje já somos muito mais. E a gente fica muito feliz com essa visibilidade que tem, né? E poder proporcionar isso a elas. Sim, é muito legal. E diante já de várias edições, Lilian, realizadas, o que mudou desde o início e hoje como você define que são as principais atrações da feira? Bom, as principais atrações da feira são as expositoras, né? O trabalho, quando a gente vê aquilo, quando a gente começa a montar, né? Antes do evento acontecer, a gente vê tomando forma, a gente vê os trabalhos maravilhosos. Eu acho que é o maior atrativo e a maior beleza da feira, todas aquelas mulheres com aqueles trabalhos lindos, né? Sim. Mas a gente não pode esquecer da gastronomia, né? Que também o cheirinho, né? Que a gente já vai passando, já vai chegando e vai sentindo aquele cheiro delicioso também. A gente tem várias atrações aí gastronômicas, né? Também as atrações culturais, né? Onde a gente tem o coral, a gente tem a banda que, né, faz um agito ali na festa, na feira, e também as oficinas, né, que é um diferencial que nós
temos já há alguns anos, e tanto para dar o pontapé inicial para quem quer aprender algo novo, né, quanto para poder ali a criança ficar entretida. Agora julho vai ser mês de férias, né, então também é um passeio nesse sentido. E o legal, né, Lilian, aproveitando que você falou das oficinas, são as próprias expositoras da feira. Exato. Que já têm alguma habilidade até didática, de colocar o conhecimento, que acabam fazendo as oficinas ali, é isso, Sim, né? exatamente. Elas bolam alguma coisa, né, que seja um nível fácil, né, para que qualquer pessoa consiga ali fazer. E demonstram, fazem e as pessoas adoram. Nossa, a gente tem muita procura para as oficinas, é bem bacana. Desde criança Desde até criança adultos, até né? adulto. Isso, Tem gente que já fica esperando a feira para saber qual oficina vai ter e já faz a inscrição. Essa daqui a gente vai ter um diferencial. A gente vai dar uma oficina de primeiros socorros para pais e cuidadores também. Então, algo educativo também. A gente vai ter algumas aulas de inglês também. Bacana. Lá com uma das nossas expositoras. Sim. Então, além da mão na massa, a gente vai ter algo educativo também. E depois a gente vai falar um pouquinho também de primeiros socorros, que eu sei que é de algumas coisas que é da sua habilidade e que depois elas vão contar um pouquinho também do que elas fazem. Mas, Leila, conta pra gente o que você define hoje, assim, dentro do teu coração, que faz a feira ser tão especial. Eu acho que é a acolhida e a parceria que a gente tem, né? A gente vê ali na feira muitas pessoas que foram sem propósito nenhum e hoje virou um grande diferencial na vida, né? A gente tem muitas histórias bonitas que aconteceram na feira e até aquela da parceria mesmo, sabe? Uma pessoa está do lado da outra, elas não se conhecerem e ali na feira virar uma coisa que mudou para elas. Né? Eu faço bolsa, ela tem joias, une uma coisa. As conexões, as conexões que elas fazem entre elas. E assim, eu acho que é a parte da escuta também, né? A gente, lógico, nós somos organizadoras da feira, mas a gente sempre abre para elas, olha, o que vocês acham que pode melhorar? O que para vocês faltou? O que para vocês seria melhor? Né? Nunca é assim, é assim e pronto e acabou. Sim. Né? Porque eu acho que a gente já tem um mundo muito difícil e quando você torna isso mais prazeroso, mais acolhedor, ele fica mais especial, né? Sem dúvida, isso é um grande diferencial mesmo. E a gente percebe, a gente sempre falava até isso, né, Vivian, que é muito além das vendas. Com Então, certeza. é um espaço do network, é um espaço para criar essas conexões, é um espaço para as mulheres juntarem aquilo que elas podem fazer em comum e oferecer algo de diferenciado. Tem até algumas experiências nesse sentido, né, Vivian? Nós temos um caso da moça da cerâmica. A Rosana. A Rosana, isso. A Rosana, ela entrou, né, na feira sem muitas expectativas. Sim. E, por fim... O pós-feira, né? Foi muito bom para ela. O trabalho dela é muito bonito, diferente, né, do que a gente conhece. E aí ela acabou criando aulas, né? Dando aulas. Ela entrou sobre... como expositora, né? E lá na feira apareceu a oportunidade deles começarem a dar aula, né? Isso. Então agora virou realmente o principal ganho deles e eles têm N turmas com listas de espera, que não tem horário, o pessoal que já teve bravo. até edição que ela não pôde participar. Porque Essa tava- é uma. inclusive, Essa ela não vai participar. poder participar porque elas não dá tiveram tempo de tempo de produzir. Veio desde o início. Além dela, tem muitas outras referências nesse sentido, né? Sim. Tem a menina, a Natasha do Panipil também, né? Que começou bem pequena e hoje tem também estabelecimento dela. Exato. A Laís Então, do Fã de Brigadeiro A também. Laís do Fã de Brigadeiro. Exatamente. Então Olha a gente só. fica muito feliz com isso, né? Que a gente vê Com que começa certeza. tão pequeno e aí elas conseguem, né? Participando da feira, Elas apresentando começam produtos, trabalhando em trabalhos, casa, né? Você já parou para pensar que muitas vezes o maior perigo é justamente aquilo que ninguém percebe? Um detalhe fora do lugar, uma irregularidade escondida, uma obra sem responsável técnico. É exatamente aí que entra o trabalho dos agentes de fiscalização do CREA São Paulo. E agora você pode conhecer de perto essa rotina na série Na Mente do Fiscal, que está disponível no YouTube, no canal TV CREA São Paulo. Com linguagem inspirada no universo investigativo, a série mostra como esses profissionais atuam para identificar riscos, verificar documentos,
fiscalizar atividades técnicas e ajudar a valorizar a engenharia, a agronomia e as geociências. São histórias reais, situações inesperadas e bastidores de um trabalho que vai muito além da burocracia. Porque quando o assunto é segurança, experiência e responsabilidade técnica fazem toda a diferença. Acesse agora o canal TV CREA São Paulo no YouTube e acompanhe a série Na Mente do Fiscal. Você vai começar a enxergar muita coisa de um jeito diferente. Eu acho que esse processo é muito bonito de ver e raro nos dias de hoje, né? Então a gente fica muito orgulhosa de proporcionar todo esse processo, né? Então a gente também fica muito feliz, né? A gente ganha muito, né? Sim. Com isso tudo. Conte um pouquinho para nós agora, quantas são as expositoras, porque a gente sabe que já está tendo sempre fila de espera, Sim, né? sempre. Então, aí quais são os segmentos que vocês veem que estão mais representados hoje na feira? Quantas expositoras nós temos para essa edição? Nós estamos em mais de 60. Mais de 60. Mais de 60. Nós Sim. estamos em 64, contando o pessoal do food truck. Temos a parte de alimentação, mas o nicho maior é a parte de artesanato, de produtos, né? Aí temos moda, acessórios. Tem modas, acessório, artesanato, joias, semijoias, a culinária, o shopping de lado, Brechó, né? o brechó, tem o moda. pessoal do brechó. Sim. Nós temos uma culinária venezuelana que vai estar lá com a gente. Nós vamos ter crepe esse ano, tá? Ficou muito diversificado. Caldos. Não tem um que predomina, né? Tá bem diversificada, não né? tem. A gente procura, assim, a gente gosta de diversificar o quanto mais a gente consegue. Né? A gente até fala para as pessoas que a gente tenta deixar 3 por segmento. Isso. Então, por exemplo, tem o pessoal do laço. Então, a gente deixa sempre 3 para não virar concorrência entre eles, né? Não é o intuito nosso. Né? O intuito nosso é ter mais, a maior parte de diversificação que a gente tiver para que agregue a todos e chame todo mundo de todos os ramos que goste Muito da bom feira. e vem acontecendo mesmo. Mas nós vamos também entender um pouquinho por que ela é mais amada de Araras e região. Então, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com as empreendedoras da Feira de Mães e Mulheres Empreendedoras. Cada fiscalização realizada pelo CREA São Paulo demanda uma abordagem diferente, o que nos leva à fiscalização da montagem de um rodeio em comemoração ao aniversário de uma cidade. Observei que não havia profissional indicado como responsável pela montagem do recinto dos animais. Sem rodeios, atuei contra a irregularidade e imediatamente eles regularizaram a situação. O CREA São Paulo trabalha para proteger a sociedade. Olá, sou o Dr. Francisco Barcelos, médico ginecologista, e eu vou apresentar um programa de televisão aqui na TV Conecta. Vai se chamar Além do Jaleco. Além do Jaleco? Além do Jaleco vai trazer profissionais da saúde e aquela pergunta, o que eles fazem quando eles tiram o jaleco? Vamos descobrir se eles praticam algum esporte, se eles têm um pet especial, qual a comida que eles mais gostam, se eles gostam de viajar, qual foi a pior viagem da vida deles e muito mais. Fora isso, a gente vai ter um conflito de gerações, onde a gente vai colocar frente a frente um estudante de medicina com um médico e eles vão trocar experiências entre si. O que esse médico vai orientar esse estudante e quais são as trocas que vão acontecer entre eles. E você estava pensando que a gente estava esquecendo do paciente e de você, telespectador? Não, vai ter uma parte específica, onde o paciente vai confrontar com esse médico também, tirando todas as suas dúvidas. Gostou? Legal, né? Estreia dia 15 de julho, meio-dia. Além do Jaleco. Estamos de volta e eu converso com as organizadoras da Feira de Mães e Mulheres Empreendedoras. E agora vocês vão conhecer um pouquinho, vocês já viram que ela é a mais amada de Araras e região, mas elas vão falar um pouquinho do porquê que ela é a mais amada, como que surgiu toda essa proposta, como que ela criou toda essa amplitude que vocês já colocaram, mas defina um pouquinho desse sucesso aí que vem acontecendo. Bom, então lá em 2017
eu tenho esse trabalho de atender as mães, né? Então, tanto na gestação, no parto, no pós-parto, na amamentação, e eu tenho os grupos de mães, né? Onde a gente dá esse suporte, uma conversa com a outra, enfim. E aí a Leila fazia parte do grupo, a gente, né, fazia as caminhadas juntas, fazia todo o grupo de aquela questão do maternar, todo mundo ali na mãe de primeira viagem. E aí a gente percebeu que as mulheres, elas vinham muito perguntar: Lilian, eu sei que não é o intuito do grupo, mas eu posso divulgar o laço que eu comecei a fazer porque eu não quero voltar a trabalhar CLT? Eu posso divulgar o pano de prato que eu tô vendendo, porque... E eu tinha muito essa sensação que elas não queriam voltar a ser CLT porque elas queriam maternar. Elas queriam ter o tempo para ficar com o bebê, né? Tipo, agora eu tenho que voltar, levar pra creche. Não era isso que elas queriam. E a Leila também, né, trabalhava já como professora e também já tinha o ateliê, né? E aí a gente conversando, falei: Leila, vamos fazer uma feira de mães, né? Para elas poderem expor, porque entendo que elas divulgam no grupo, mas não é uma divulgação, né? Então vamos fazer um espaço para que elas possam ter essa divulgação e ter essas vendas, né? Que não dava para concorrer com o comércio, com quem tem a loja física ali no centro, shopping, enfim, né? E aí nós fizemos a primeira edição em 2017, tinha quantas expositoras, 12, Leila? 10, 12 expositoras. Nós fizemos um buffet infantil, um salão de festa. E aí, naquele dia ainda choveu, né? Foi assim, foi um fiasco. A primeira, a gente achava que falava, nossa, não vai dar certo. Mas a gente falou, não, vamos tentar de novo. E aí, na segunda, nasceu a ideia, né? Nasceu a ideia. E que foi muito bem vista, né? Que, assim, a gente tinha poucas expositoras, num espaço pequeno, mais afastado. No dia choveu. Sim. E aí, a segunda já foi muito melhor. E assim, a gente foi ganhando força, né? E chegou... a Vivian, depois você, Patrícia, começou a nos ajudar também na divulgação, na organização, e aí tomou essa proporção que a gente nem imaginava lá em 2017 que seria. Jamais. Né? Jamais. E por isso que virou um espaço para toda a família. Para toda a família. Porque nasceu das mães que estavam ali nos seus desafios da maternidade, né? Fazer algo. E aí os filhos vão junto, eles são mais do que bem-vindos, eles fazem parte da essência da feira, né? Faz. E os maridos também. Os maridos também. Tem lugar pra eles, né? É a feira da família. Exatamente. Eu acho que assim, é isso mesmo, é o ambiente familiar. Né? A gente preza muito por isso, então a gente tenta ter um momento para a criança participar, que é a história das oficinas. O pai que vai lá, olha, não vou comprar, mas eu vou ficar aqui tomando meu chopp, comendo minha porçãozinha. Sim. A mulher que vai e passa e visita toda a feira, né? Então é um momento de família mesmo. Sim. Né? Tem atração para todo mundo, para todos os gostos. Inclusive teve até várias vezes edições de Espaço Kids, que é também para que a criança tenha o espaço ali enquanto a mãe pode fazer a compra, né? Sim. Então daí a proposta dessa feira é a oficina. A oficina. Né? Porque ali ele vai produzir, e aí a gente aproveitou que julho é mês dos avós, é férias, então vamos até produzir. Talvez despertar esse empreendedorismo na criança, né? Quem sabe, né? E é legal que vocês conciliam a questão do tema da data, né? Julho, também isso... Dezembro tem o Papai Noel para as crianças, né? Isso, o Papai Noel vai lá, então a gente tem... E também a gente sempre tem um cunho social. Isso. Né? A feira sempre traz esse cunho social, então em dezembro a gente tem o pessoal do Trenó, então a gente ajuda financeiramente né? Nessa causa tão linda, né? que eles fazem. Agora em julho a gente está ali na maçonaria, então eles têm um trabalho com mães, famílias, com famílias carentes, então a gente faz arrecadação de leite, de alimentos para essa causa, né? Então a gente sempre busca dar um cunho social para esse momento, né? Ô Vivi, conta um pouquinho o que mais que o público pode esperar dessa edição de julho. Importante falar que a feira não tem custo para entrar, né? Isso. E a data, né? Que nós não falamos também. Exatamente. Então a próxima edição é agora, primeiro final de semana de julho, 4 e 5, das 10 às 19, tanto sábado quanto domingo. Isso. E teremos várias atrações, né? Atrações musicais, o coral também das meninas, ensaias. Isso. E estão todos convidados, como a Patrícia falou, a entrada é gratuita, são mais de 60 expositoras. Isso, o local... No Salão da Maçonaria, ali no Belvedere. Isso, Avenida Renata Crespi Prado, ali no Belvedere, em frente à Ida. Isso. Ficou um espaço muito agradável para o pessoal estacionar. Ficou fácil acesso. Fácil acesso, bem bacana. E completando
Lilian, conta pra gente assim, a feira vai acontecer agora em julho, todos estão convidados, a família, já falamos de vários diferenciais, mas fale um pouquinho dessa força do empreendedorismo feminino que tem, eu acho que ele não só desperta nelas, como desperta em nós, essa vontade de querer uma ajudar a outra, como vocês já falaram, mas assim, de fazer com que essa rede de apoio cresça cada vez mais, né? Sim. E é isso porque ela toma uma proporção até pela divulgação, nós temos emissoras importantes que vêm cobrir, não é? Sim, com certeza. Uhum. Então, eu acho que até pela questão de ser mulheres, né, a gente já tem essa visibilidade de mostrar a nossa força, de mostrar, né, o porquê estamos ali, a questão das mães, né, então, de querer algo diferente para sua família, algo diferente para o seu filho, de querer incentivar essa questão do empreendedorismo, que é algo que a gente fala tanto hoje, até nas escolas, né, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, eu acho que a nossa maior força mesmo somos nós, mulheres. Eu acho que não tenho o que dizer, assim, a gente que movimenta, né, todo esse processo. E nós somos exemplo, né, Lilian? Eu Sim. falo assim, eu tenho 2 filhas, Isso. né, que estão produzindo para a feira. Ah, As que coisinhas legal. delas, né? Então é pulseirinha, que elas vão colocar lá no stand da mãe dela, né? Então, eu acho que isso é o legal, É o né? maior exemplo. Então, por exemplo, elas têm lá a caixinha dela, mãe, eu vou comprar isso. Eu falei, isso, já vê quanto você vai gastar e quanto você vai pôr no seu produto. Sim. Então, a gente torna isso também valoroso, né, para eles e significativo. É aquilo que a gente fala, o conselho é muito importante, mas o exemplo exemplo que é. arrasta, né? Então, é exatamente isso. E eles ficam tão felizes, né, com o processo, querem ajudar, se sentem super envolvidos, né? Divulgam para os amiguinhos, né? Sim. Então, é muito bonito de viver mesmo tudo isso. Muito bacana. E agora, para a gente fazer um encerramento, vocês são 3 empreendedoras que também, além de organizar a feira, vocês têm que, a gente sabe como é difícil a gente conciliar tudo isso, tem a questão do CLT, que eu sei que algumas ainda são CLT, outras conseguem conciliar. Vivian, você abriu mão e fala um pouquinho do seu sentimento hoje, o que você faz e ter saído do CLT, valeu a pena, Vivian? Valeu. Valeu. Com tantos Tem momentos que a desafios. gente fala, nossa, né? Mas lá era tudo tão certinho, tão organizadinho e a vida do empreendedor não é fácil, a gente sabe disso, né? Se organizar, a rotina, os horários, mas vale a pena, porque ainda mais quando você faz o que você ama. Sim. E eu trabalho com costura criativa e eu vejo as peças nascendo da minha mão, do que eu imagino, aquilo para mim é muito gratificante. Sim. E poder, né, expor e mostrar o meu trabalho também e poder proporcionar isso às meninas. Então, eu me vejo um pouco nelas. Algumas ainda trabalham no CLT e se organizam, né, entre família e o trabalho para poder fazer aquilo. E eu vejo que é possível. Então, acho que isso vale muito a pena. Vale mesmo. Vale. Até as cirurgias de última hora, né? Até os nervosos que a gente passa. E a gente sabe que faz parte, porque é processo vida, né? Não somos exato. imunes A preocupação, né, de você não poder fazer, ter a loja e, né? Mas tudo dá certo. E Leila, como você se vê? Mulher empreendedora dentro do que você faz? É assim, eu sou do mesmo ramo que a Vi, né, de costura, sou professora, né, sou mãe, mas é aquilo que eu falei, e a Vivian também comentou, é gratificante, né, é gratificante você produzir, você vê o resultado, muitas vezes não dá certo, você tem que desmanchar e começar tudo de novo, aí você fala, o que eu fui fazer? Mas da hora que a resiliência, né? De você continuar. Daí de você continuar, de você persistir, né? E assim, eu acho assim, é o exemplo que eu tô deixando para elas. Você já parou para pensar que muitas vezes o maior perigo é justamente aquilo que ninguém percebe? Um detalhe fora do lugar, uma irregularidade escondida, uma obra sem responsável técnico. É exatamente aí que entra o trabalho dos agentes de fiscalização do CREA São Paulo. E agora você pode conhecer de perto essa rotina na série Na Mente do Fiscal, que está disponível no YouTube, no canal TV CREA São Paulo. Com linguagem inspirada no universo investigativo, a série mostra como esses profissionais atuam para identificar riscos, verificar documentos,
fiscalizar atividades técnicas e ajudar a valorizar a engenharia, a agronomia e as geociências. São histórias reais, situações inesperadas e bastidores de um trabalho que vai muito além da burocracia. Porque quando o assunto é segurança, experiência e responsabilidade técnica fazem toda a diferença. Acesse agora o canal TV CREA São Paulo no YouTube e acompanhe a série Na Mente do Fiscal. Você vai começar a enxergar muita coisa de um jeito diferente. E Lilian, você que é de um outro universo, né, das mães, da maternidade, conciliou também tudo isso. Conte como que você se vê nesse cenário. Eu falo que eu sou a enfermeira que nunca trabalhou em hospital, né? Que é super engraçado, né? Que todo mundo, mas que hospital você trabalha? Não, na verdade eu sempre empreendi, né? Então eu sempre trabalhei com as feridas, né? Foi a minha primeira pós-graduação e depois, por conta da maternidade, por conta de estar gestante, de passar pelo processo que eu passei, eu comecei a atender as mães, né? Então, porque eu também queria poder empreender e cuidar dos meus filhos, né? Ter essa liberdade de levar na escola, de o dia que ficar doente eu poder cuidar, né? Então isso para mim sempre foi muito importante. Então eu vejo muito quando elas falam, né? Ah, eu quero sair do CLT e eu quero cuidar. Eu falo, nossa, eu também quis, né? Eu também tomei essa atitude, né? Que, como a Viviane disse, não é fácil a gente empreender, a gente não ter aquele salário fixo no fim do mês, né? Então toda essa organização de horário, rotina, enfim. Mas no final tudo vale a pena, né? Então hoje eu estou aí à frente de 3 empresas, né? Tem o Espaço Mama, que foi o que nasceu junto com o Guto. Tem o IPES, que é o Instituto Peripato de Educação em Saúde, onde também, né, surgiu nessa questão de dar as aulas, que a gente não sabe ficar sem dar aula, sem ficar na sala de aula. E a gente tem a Oxigenar, né? A clínica hiperbárica também, com os curativos, que é a minha primeira formação. Então, resgatamos tudo isso, que eu não consigo escolher o que eu gosto mais. Eu gosto muito dos 3. Então, a gente empreende aí das 3 formas, né? Uma grande realização. E sem trabalhar no hospital. Pois é, e por trás de todas a gente vê que tem propósito. Sim. E é isso que ficou como lição do que é essa feira. É um propósito de carinho, de amor, de cuidado, de network ali. E é muito legal, parabéns por estarem conduzindo isso com todo esse carinho que eu já sei que vocês conduzem. E como foi enriquecedor fazer parte desse projeto e como é ainda ver que cada vez cresce mais. Sim. E que existe todo esse cuidado. Sim. Então, obrigada pela participação. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso em Araras aí, um convite para toda a família. Com certeza. Nossa 13ª edição da feira. É muito bom. E eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Participem, a feira está chegando dia 4 e 5 de julho. E eu espero você porque tem mais um bloco. Olá, sou o Dr. Francisco Barcelos, médico ginecologista, e eu vou apresentar um programa de televisão aqui na TV Conecta. Vai se chamar Além do Jaleco. Além do Jaleco? Além do Jaleco vai trazer profissionais da saúde e aquela pergunta, o que eles fazem quando eles tiram o jaleco? Vamos descobrir se eles praticam algum esporte, se eles têm um pet especial, qual a comida que eles mais gostam, se eles gostam de viajar, qual foi a pior viagem da vida deles e muito mais. Fora isso, a gente vai ter um conflito de gerações, onde a gente vai colocar frente a frente um estudante de medicina com um médico e eles vão trocar experiências entre si. O que esse médico vai orientar esse estudante e quais são as trocas que vão acontecer entre eles. E você estava pensando que a gente estava esquecendo do paciente e de você, telespectador? Não, vai ter uma parte específica, onde o paciente vai confrontar com esse médico também, tirando todas as suas dúvidas. Gostou? Legal, né? Estreia dia 15 de julho, meio-dia. Além do Jaleco. Cada fiscalização realizada pelo CREA São Paulo demanda uma abordagem diferente, o que nos leva à fiscalização da montagem de um rodeio em comemoração ao aniversário de uma cidade. Observei que não havia profissional indicado como responsável pela montagem do recinto dos animais. Sem rodeios, atuei contra a irregularidade e imediatamente eles regularizaram a situação. O CREA São Paulo trabalha para proteger a sociedade.
As mudanças climáticas e os eventos extremos têm colocado um desafio cada vez maior para as cidades brasileiras. Temas como drenagem urbana, enchentes, ocupação do solo e gestão dos recursos hídricos passaram a fazer parte das discussões sobre planejamento e desenvolvimento sustentável. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje o engenheiro geólogo Fernando Augusto Saraiva, coordenador adjunto do CIES, Colégio das Instituições de Ensino Superior do CREA São Paulo. Fernando Saraiva, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão com o Futuro aqui da TV Conecta. Obrigado, Patrícia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e eu saúdo também a todos os que estão assistindo. Então vamos entender um pouquinho desse papel do geólogo na infraestrutura hídrica. Conta um pouco pra gente. Então, a infraestrutura hídrica, na gestão dos riscos do meio físico, os riscos hidrológicos, ele é fundamental para a gente entender os riscos que a gente possui na cidade, né, e poder gerenciar da melhor maneira possível a infraestrutura das nossas cidades. Então, assim, com a intensificação dos processos extremos, dos eventos climáticos extremos, o entendimento do meio físico é essencial para a gente poder planejar e tomar as medidas adequadas, né? Então, por exemplo, uma das coisas é entender a dinâmica natural, a dinâmica da natureza, né? Entre elas, esses processos que vêm ocorrendo mais, que são as enchentes e as inundações. Nesse ponto, o geólogo é de uma maneira é muito importante, porque a gente vai estudar, vai caracterizar do que é formado o solo, qual que é a sua estrutura e dessa maneira, de que maneira a água vai permear por esse solo e ocasionar ou não algum evento adverso para a cidade. Muito interessante. Isso é possível prever antecipadamente também, né, Fernando? Sim, a gente estudando a natureza e adequando a nossa infraestrutura, a gente consegue entender melhor os riscos que a gente corre, mesmo no evento extremo, de ele afetar a população da cidade. Exato. E me conta, o planejamento urbano hoje exige profissionais muito bem preparados, né? A gente já tem visto isso. E de que forma o CREA São Paulo atua nessa capacitação e nessas diretrizes desses profissionais? O CREA tem atuado de uma maneira muito intensa na capacitação e na requalificação dos profissionais. A gente tem alguns programas, por exemplo, o CREA Capacita, né, que organiza cursos, palestras, para capacitar o profissional, para trazer novas informações, por exemplo, para profissional que está formado como eu já há algum bom tempo. Então, é sempre interessante a gente estar se reatualizando, entendendo as novas tecnologias e as novas informações que saem, principalmente das nossas academias, né? Eu já vou falar, então, também do Colégio de Instituições de Ensino, né? As academias, as instituições de ensino estão sempre fazendo pesquisa e é importante repassar isso para os profissionais que estão já formados e que não têm mais esse contato direto com as academias. Além disso, o que o CREA faz também é promover estudos técnicos, né, que vão ajudar os profissionais e os órgãos públicos ou gestores públicos. Por exemplo, a gente está finalizando agora uma cartilha que diz respeito à infraestrutura hídrica e de drenagem urbana. Essa cartilha é muito interessante porque essa cartilha, o que ela vai fazer? Ela vai dar um apoio aos gestores públicos, né? Dizendo aos gestores públicos, qual que é a área que ele deve pesquisar, que ele deve investigar, quais são os profissionais habilitados para trabalhar nesse projeto de pesquisa, né? Dentro do seu plano de drenagem, e quais são as soluções macro que ele deve tomar, soluções gerais. Obviamente que as soluções são tomadas caso a caso. Mas soluções gerais podem ser definidas ou podem ser indicadas como sugestão já por essa cartilha. É o que nós estamos fazendo. Bem interessante, né? Quer dizer, já vem um diagnóstico muito mais eficiente aí para reduzir essas vulnerabilidades, né, Fernando? Exatamente. Além das obras cinza, que a gente chama, né, são aquelas obras de concreto que são usuais num plano de drenagem, a gente também buscou com essa cartilha sugerir soluções baseadas na natureza.
né? Esse é outro papel muito importante do geólogo, porque essas soluções baseadas na natureza, elas mais ou menos copiam o que a natureza fazia antes da nossa intervenção. Nós temos ocupado várias, nós temos ocupado encostas e temos impermeabilizado o solo. Então é muito importante que a gente consiga soluções que imitem o que a natureza fazia, né, que a natureza tem um equilíbrio natural, fiz um pleonasmo, mas enfim, ela tem um equilíbrio muito bom, então é importante a gente buscar essas soluções. Que são essas soluções? São soluções de filtração, soluções de reservatórios de água que depois cedem essa água para o solo de uma maneira mais equilibrada. Por isso é importante a atuação do geólogo, do geógrafo, do meteorologista nesse grupo que vai ser montado pelas prefeituras para gerir a sua drenagem. Ele vai dizer qual o melhor local para a instalação, o quanto suporta essa obra, de maneira que ela não impacte também o solo, que é o que a gente quer evitar de qualquer maneira. Perfeito. Daí a necessidade, né, dessa valorização do profissional do CREA na mitigação de desastres, né, Fernando? Exatamente. O profissional do CREA, ele tem que ser, primeiro, a gente tem que trabalhar com os profissionais capacitados, né? A gente não pode deixar na mão de um leigo uma atividade tão importante que vai ser dar diretrizes para as prefeituras, o que elas devem fazer, de maneira que seja uma obra que seja efetiva no combate a esses problemas, né? E que também reduza os custos da prefeitura. Obviamente, muitas prefeituras não têm corpo técnico e não têm capital financeiro para arcar com grandes obras. Então, essa cartilha também vai buscar das soluções que minimizem esse impacto financeiro, além de buscar otimizar as soluções dentro das técnicas possíveis, né? Bacana, né? Mais uma vez a importância da qualificação mesmo, né? E como que o conhecimento do subsolo ajuda a projetar obras de drenagem mais eficientes e mais duradouras? Os diferentes tipos de solo e rocha, a estrutura do solo e rocha, eles vão dizer o quanto esse subsolo ele suporta as obras de engenharia. Então, o que o geólogo faz é traduzir essas informações e passar para os engenheiros civis, as outras áreas da engenharia, que vão fazer os projetos reais de efetivos de construção, né, de intervenção no subsolo ou na superfície. Então, é muito importante que a gente consiga entender essas informações do subsolo, né, e falar uma língua que todas as outras áreas, né, consigam entender, principalmente as outras áreas de engenharia que vão trabalhar. E aí, essa cartilha também vai estar orientando, né, voltando um pouco da cartilha, os municípios sobre as metodologias de levantamento de uso de dados, de geotecnologia, de processamento, é isso? Geoprocessamento, né? Exatamente. O que a cartilha vai fazer, ela dá como definição, por exemplo, da área de estudo, a bacia hidrográfica. Não adianta a prefeitura querer atuar só na área da inundação. A gente tem que saber de onde vem essa água. Qual é a fonte dessa água? Então, são nas cabeceiras da drenagem que se originam os problemas. Então, a gente tem que buscar soluções a partir das cabeceiras para evitar que na área mais abaixo ocorram os problemas. Por isso que é importante toda essa atuação dos geocientistas de uma maneira geral, né? Geocientistas é um termo acadêmico, mas que inclui o geólogo, o geógrafo, o meteorologista. É importante que essa equipe trabalhe unida, definindo. O meteorologista vai dizer qual que é o risco de uma grande chuva em 50 anos. O geólogo vai analisar a capacidade de suporte do solo para infiltração nesse período, ou de acordo com a obra que está sendo projetada. E isso a gente já tem visto bastante esses avanços, né? Nota-se aí essa importância, né, dessas ferramentas para o planejamento urbano moderno hoje, né, Fernando? Sim, cada vez mais a gente tem usado sensores, né? Por exemplo, imagens de satélite ou equipamentos de drone para fazer os levantamentos, que dão uma precisão muito maior para esse trabalho. Nisso os geógrafos ajudam bastante a gente, né? Engenheiros cartógrafos, são outros profissionais também da área. Então, quanto mais informações e mais precisas as informações, melhor a gente consegue fazer o projeto de engenharia para poder suportar todo esse problema que é atual e eu imagino que vai se aumentar cada vez mais, né? A gente está vendo eventos aumentando, cada vez mais drásticos os eventos,
Então tem que realmente se precaver, não pensar em 10, 20 anos, né? Agora os projetos são assim, pensando em chuvas, tempo de retorno, né, como eu dito, de 50 a 100 anos. Acho que esse é o prazo que a gente tem que começar a trabalhar hoje em dia. E parece que a gente precisa de dados muito eficazes, né? Bacana, muito bacana. Estamos vendo o fenômeno El Niño aí com tantas previsões aí realmente que assustam, né? Exatamente. A gente, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com a equipe de Portugal, né? A gente tem uma cooperação muito grande com Portugal, com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, e eles fizeram um plano de drenagem lá que estava previsto para trabalhar com chuvas de 20, 30 anos, eles tiveram que passar para 100 anos porque eles viram que não estava dando conta. A parte baixa de Lisboa continuava inundando. Então a gente pensa no futuro em ampliar isso e difundir para todas as outras cidades do Brasil. Acho que esse plano pode ser replicado, essa cartilha que a gente está fazendo pode ser replicada para o Brasil inteiro, né? Bacana. E Fernando, conta para nós, qual é o principal recado do CREA São Paulo para o cidadão comum? Então, a função principal do CREA, além de fiscalizar e garantir que seja um profissional capacitado e habilitado, o CREA tem promovido esses trabalhos que muitas vezes não são visíveis, né, de recapacitação do profissional, de busca de soluções técnicas, inclusive com convênios com outros países e com instituições de ensino. Então, o que o CREA faz é proteger a sociedade. Esse é o recado do CREA. O que a gente tem buscado sempre em fiscalizações, em ações que o CREA toma, é sempre proteger o bom profissional, claro, a gente quer que o bom profissional continue trabalhando, mas a gente quer proteger a sociedade. Ou seja, com isso, garantir que as obras que são feitas por profissionais habilitados e capacitados e que, portanto, vão responder tecnicamente para aqueles seus projetos, de forma que a prefeitura não gaste dinheiro à toa, que a sociedade não sofra adversidades por conta de obras mal elaboradas, ou mal projetadas, ou mal executadas. Então, essa tem sido a atuação do CREA, tem sido bastante firme nos últimos anos em questão de fiscalização, visando sempre proteger a sociedade. Muito bacana. E para finalizar mesmo, para os gestores públicos, né, tanto os profissionais da área tecnológica, o cidadão, que o senhor já falou agora, a prevenção de risco e desenvolvimento sustentável faz parte de todo esse projeto, todo esse recado desse trabalho do CREA São Paulo, é isso? Mas o CREA está trabalhando de maneira incansável em busca de vários projetos. Esse que eu citei, que o Comitê de Drenagem é apenas um, entre 12 comitês que estão trabalhando com projetos técnicos. A gente já tem outros em vista, e a ideia é difundir para as prefeituras, dar material técnico para as prefeituras e para os profissionais. Na verdade, assim, os maiores atores desse plano de drenagem que nós estamos sugerindo são as associações, são os engenheiros locais. Então, a cidade no Oeste Paulista, ela vai ter que buscar os seus engenheiros da região, as suas associações, que vão planejar, que vão fazer esse plano de drenagem, sempre com o apoio técnico do CREA São Paulo e desse comitê de infraestrutura, dentre tantos outros comitês que foram criados justamente para dar esse suporte para as associações e para as prefeituras. A nossa ligação com governos municipais e estaduais tem sido muito forte. O governo de São Paulo, por exemplo, a prefeitura, o governo do estado, outras cidades importantes de São Paulo estão nos procurando, e nós fazemos convênios, acordos e damos esse suporte técnico sempre que é solicitado. Que bacana. Eu, como cidadã, fico muito feliz em saber que a gente tem essa retaguarda e todo esse profissionalismo. E muito obrigada, Fernando, pela sua participação, por estar compartilhando esses conhecimentos tão relevantes hoje para a nossa sociedade. Obrigada pela participação no Conexão Futuro. Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço a todos. E eu agradeço você, a sua audiência. Obrigada por nos assistir até aqui e até o próximo programa. Conexão com o Futuro, com Patrícia Dalpozo Salvador. Oferecimento: Fiscalização CREA São Paulo. Atitude que protege e valoriza.